De 23 de novembro a 2 de dezembro acontece em Novo Hamburgo a 30ª edição da Feira Regional do Livro. E novamente este ano o patrono foi escolhido por voto popular e a preferência da comunidade é pelo romancista Gilberto Abrão, que nós recebemos no estúdio aqui hoje. Seja bem-vindo, Gilberto. Obrigado, Daiane. Uma honra para mim. Gostaria de te perguntar, começar te perguntando, antes de falar um pouquinho do teu trabalho, como o senhor recebeu esta homenagem, né? Ser escolhido pela comunidade deve ser bastante gratificante. Muito gratificante, eu me sinto muito honrado com a votação que eu tive, foram 1.379 votos, se não me falha a memória, e eu achei que eu me senti homenageado, né, pela comunidade. Eu fiquei muito feliz, fiquei muito comovido, e eu só tenho que agradecer pelo prestígio que a comunidade me deu. Afinal de contas, ser patrono da Feira do Livro de Novo Hamburgo é um enorme prestígio, sem dúvida. Uhum. E o senhor é morador de Novo Hamburgo desde 66? Sim, eu nasci em Curitiba, depois vim para o Rio Grande do Sul, depois do meu serviço militar e a minha ida à faixa de Gaza, ao Canal de Suez, como se chamava antes. E vim para cá e fundei a primeira escola de inglês aqui em Novo Hamburgo, em 1966. Uhum. E essa sua experiência na faixa de Gaza tem a ver com os seus livros, Mohammed, o Latueiro e o Muçulmano e a Judia? Tem mais a ver com o Muçulmano e a Judia. O Mohammed, o Latueiro são reminiscências. O meu livro, esse foi o meu primeiro livro, Mohammed, o Latueiro. São reminiscências de minha infância, né? Porque eu sou filho de árabes, sou brasileiro de primeira geração, e lá na minha casa, quando eu era pequeno, na casa do meu pai, vinham os patrícios, se reuniam lá, então eles assavam um churrasco, um cabrito ou um carneiro, eles gostavam muito, e cada um deles contava uma história da sua experiência. Isso foi no início da década de 50, veja bem. E eu fui absorvendo aquilo, fui assimilando essas histórias. Que idade o senhor tinha? Eu tinha lá entre 8, 9, 10 anos, né? Quando eu viajei finalmente para o Líbano para estudar árabe. Né? Eu viajei e lá que o senhor ouvia as histórias? Não, eu ouvia as histórias em casa. Com reuniões dos meus patrícios, né? Dos patrícios do pai, quero dizer. Os patrícios seriam, para quem os não árabes, conhece, os árabes, os compatriotas deles, né? Os imigrantes, né? Por isso a gente chama de patrícios. Mas lá no Líbano, quando eu, aos 10 anos eu fui para lá, meu pai me mandou para mim estudar árabe e a cultura árabe, a língua e a cultura árabe, foi que eu gostei realmente peguei gosto pela literatura, né? Embora pequeno. Né? E o senhor também foi um dos finalistas esse ano do Prêmio Livro do Ano, né? Da Associação Gaúcha dos Escritores. Sim. Foi um reconhecimento também. suas obras. Voltando à sua pergunta inicial, Daiane, a faixa de Gaza, o meu serviço militar na faixa de Gaza, né, influenciou muito o meu segundo livro, O Muçulmano e a Judia, né, onde eu narro uma história de amor entre um muçulmano e uma judia, ambos brasileiros, né, ele filho de imigrantes palestinos e ela filha de imigrantes judeus que vieram para cá, para o Brasil, e ele cresce e ela também se encontram lá em Israel, onde era a Palestina antes, né? Se encontram lá e, por serem brasileiros, começam a conversar em português e se apaixonam, e daí nasce o amor entre eles. Na realidade, esse livro é uma espécie de Romeu e Julieta contextualizado. Que legal. E foi esta obra que rendeu o senhor estar finalista no Prêmio Livro do Ano. Exatamente, foi por essa obra. Eu gosto dos dois livros, cada um tem a sua característica, né? O Mohammed, o Latueiro é uma história, é um romance de reminiscências, é uma saga, né? E o Muçulmano e a Judia também é uma saga, mas tem uma história de amor envolvido, onde eu pelo ponto de vista dos protagonistas, eu narro a história, eu narro o conflito entre palestinos e judeus. E o senhor, com 2 livros publicados, já pensa no terceiro? Já estou prevê? quase terminando. O manuscrito do terceiro já está quase pronto. Devo aprontá-lo. Já dá para adiantar o assunto? Ou é surpresa? Não, mas dá para dar uma pincelada sobre ele. Não,
esse terceiro livro chama-se, pelo menos o título provisório, né? Os Manuscritos de Granada. É a história de um brasileiro, né, cujo pai era um espanhol, que abandonou a mãe, aí ele vai em busca do pai, ele tem traumas de infância, né, e culpa o pai por isso, e vai em busca do pai, acaba indo para a Espanha, onde lá ele descobre que o pai dele é um descendente de um escriba do último sultão de Granada da época. É uma história nesse sentido. Bem Mas isso aí depois... Então, tá. Gilberto, já para finalizar o nosso programa, que o nosso tempo está acabando, eu gostaria que o senhor, como patrono da Feira do Livro, deixasse um convite para que a comunidade participe, né? Daiane, eu convido toda a comunidade, sem dúvida que a Feira do Livro é a festa máxima da literatura, né, e da cultura de Novo Hamburgo, eu acho, né? Então ela deve ser prestigiada. Eu espero que a comunidade vá lá, adquira seus livros, ensinem as crianças a lerem, ensinem esse hábito saudável às crianças, né? E os adultos. Esse ano é para ter muitos livreiros vendendo livros para os adultos, para os leitores adultos, porque normalmente se pensa em criança, mas esse ano vai estar bem fortalecida literatura para adultos. O objetivo, o foco em cima do leitor adulto. Legal. Muito obrigada e parabéns, então. Muito obrigado. Pela escolha. Muito obrigado.